Even if I'm not Madeleine, Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre o caso Madeleine McCann, mais especificamente sobre uma garota que recentemente teria dito que ela é a Madeleine McCann. Será que de fato essa garota está falando a verdade? Será que essa história está meio mal contada ou estão com pontos faltando nessa história? Para a gente poder analisar o vídeo dessa garota que diz ser a Madeleine McCann, precisamos primeiro entender o contexto desse caso. Então vem comigo para o contexto do vídeo. Madeleine McCann era uma menina britânica de 3 anos de idade que desapareceu em 3 de maio de 2007, enquanto estava de férias com seus pais e seus irmãos em um resort em Portugal. Naquela noite, os pais de Madeleine deixaram os filhos dormindo no quarto e foram jantar em um restaurante próximo. Os pais se revezavam para verificar se estava tudo bem com as crianças. Mas quando Kate McCann, mãe de Madeleine, foi verificar as crianças às 22 horas, Madeleine não estava mais lá. A porta do apartamento estava aberta e a janela estava arrombada. Imediatamente a polícia foi chamada e iniciou uma investigação sobre o desaparecimento de Madeleine. As autoridades portuguesas realizaram buscas extensas na área, mas não conseguiram encontrar Madeleine. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente e a mídia do mundo todo começou a acompanhar o caso de perto. E até hoje ele permanece sem solução. Só que um novo ponto teria surgido que poderia até mesmo trazer um certo plot twist para toda essa história da Madeleine McCann. Seria o surgimento recente de uma garota chamada de Julia Faustina, que até pouquíssimo tempo atrás estava nas redes sociais afirmando que ela era Madeleine McCann. Algumas notícias chamaram a atenção, como por exemplo notícias dizendo que até os 5 anos de idade essa Julia Faustina praticamente não existia. Ao menos é isso que diz respeito às investigações documentoscópicas da vida dela. Ou seja, é como se até os 5 anos de idade essa menina chamada Julia Faustina não tivesse nenhum documento, nenhum registro, nenhuma certidão de nascimento, nem nada que provasse que ela existiu ou que ela nasceu em algum lugar até os seus 5 anos de idade, conforme certas notícias divulgaram por aí. De maneira resumida, essa jovem da Polônia, Julia Faustina, tem utilizado nos últimos dias as suas redes sociais para afirmar que ela acreditava que poderia ser Madeleine McCann e que queria fazer um teste de DNA com os pais de Madeleine para confirmar as suas suspeitas. Vale a pena dizer que no momento que eu estou gravando esse vídeo, acabou de sair uma notícia dizendo que a própria Faustina teria admitido nas últimas horas não ser a Madeleine McCann. Mas de qualquer forma, o que ficou famoso, o que gerou repercussão na grande mídia, foram os vídeos dela afirmando ser a Madeleine. E é esse material que a gente vai analisar nesse vídeo aqui. Como sempre, pessoal, eu peço que vocês respeitem todas as pessoas envolvidas e comentadas nesse vídeo. Vale a pena lembrar que eu não sou o senhor da razão, muito menos juiz da verdade, nem juiz de coisa alguma. Esse vídeo é apenas uma análise. Vem comigo então. Por ter matado 3 crianças e Peter encontra-se em liberdade. Foi este homem que terá abusado de Julia. My abuser is German and he is, I don't know, can I say his name? Peter Ney. Nesse primeiro momento do vídeo dela, podemos observar que ela faz bastante gestos pacificadores e de forma intensa nas mãos. O gesto pacificador, também conhecido como autotoque, é um gesto que é muito comum de ocorrer quando a gente começa a ficar um pouco mais ansioso e a gente tenta então se auto-pacificar, ou seja, se auto-acalmar. Esse gesto, inclusive, é comentado no artigo Movements with Precise Meanings. Em resumo, o gesto pacificador é uma forma da gente se tranquilizar, o que pode indicar então, nesse momento, uma grande elevação de ansiedade em Julia Faustina. And he is, I don't know, can I say his name? Peter Ney. And I confronted with him after many years. Logo em seguida, ela afirma que teria sofrido abuso durante a infância e que seu abusador seria o pai de Martin Ney, um dos suspeitos no caso Madeleine. Nesse momento em que ela vai falar o nome do suposto abusador, podemos observar uma microexpressão de felicidade. Aqui podemos perceber uma tentativa de supressão da AU12 por essa compressão nos lábios. Mas podemos sim observar a contração da AU12 pela movimentação na região das bochechas. A AU12 está associada ao músculo zigomático maior, que é o que a gente utiliza para fazer um sorriso. Ela tentar suprimir esse sorriso pode ser uma tentativa de suprimir um sorriso, que nesse contexto parece ser um pouco estranho. Você está falando de um cara que te abusou, do seu abusador, e você demonstra um micro sorriso tentando esconder esse micro sorriso? É um ponto que parece ser um pouco incongruente. And I told him that I know that he is
involved in kidnapping children, and that his son is Martin Ney. Nesse trecho em que ela fala que confrontou o homem que teria lhe abusado, podemos perceber uma alteração no fluxo verbal. Ela apresenta momentaneamente mais pausas, hesitações e até mesmo gagueira. But I didn't know that then because I wanted to check his reaction, and that's why I came to the place where he lives. Em seguida, quando ela segue contando sobre o diálogo que teve com o suposto abusador, podemos perceber novamente alterações no seu fluxo verbal, novamente gagueiras e hesitações. A alteração do fluxo verbal pode estar associada ao nervosismo e também pode ocorrer quando a gente está dissimulando, conforme alguns artigos nos dizem, dentre eles o The Voice of Deception. Algo que pode explicar por que quando a gente tem incerteza do que está falando, ou quando a gente está dissimulando ou até mesmo manipulando um discurso, a gente pode apresentar um aumento de gagueiras ou pausas, é que quando a gente está verbalizando algo que a gente não tem certeza, é muito comum que realizemos um esforço cognitivo muito maior do que quando estamos falando algo que temos plena certeza e que sabemos do que estamos falando. Já pensou se essa menina de fato é a própria Madeleine McCann? Se você tem curiosidade de entender casos complexos como esse e histórias reais, você precisa agora mesmo garantir a sua inscrição aqui no canal Metaforando, clicando no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, curtir esse vídeo e compartilhar com mais alguém que você conhece que gosta de vídeos sobre crimes e situações reais. Dito isso, bora continuar para a análise. When I asked Grandma for a DNA test, 2 days ago she told me that she doesn't know if parents will agree, but yesterday when she called me and she told me that I'm a very bad person because I'm giving hope to Madeleine's parents, and I'm terrible, and she doesn't want to know me and to meet me again, and I asked her for DNA again. Nesse trecho ela menciona que a sua avó disse que ela era uma pessoa má, por dar esperanças aos pais de Madeleine. E nesse momento podemos perceber uma expressão de felicidade novamente, caracterizada pelas contrações das AUs 6 mais 12. Novamente, dado o contexto do que ela está falando, né, uma coisa negativa, o aparecimento desse micro sorriso pode ser, de novo, um outro fator bem incongruente. Já nesse outro vídeo, ela agradece aos seguidores pelo apoio e afirma estar muito estressada com a situação. Oh God, I'm very, very stressed. I don't know what can I say really, but I'm really thank you for your support, for your help, and I hope that someone will talk to me and will help me, and even if I'm not Madeleine, Aqui quando ela menciona, mesmo se eu não for a Madeleine, podemos observar uma expressão de felicidade. Um traço interessante que você pode observar em vários vídeos diferentes da mesma pessoa, né, da Júlia Faustina, é que muitas vezes ela muda repentinamente de assunto. Nesse trecho, por exemplo, ela afirma que está muito estressada, que foi um dia difícil e muda rapidamente o assunto dizendo que poderia cantar para os seus seguidores e depois ela retorna a outro assunto. I don't know what can I say. I'm very stressed. It was a hard day, and I can sing you something. No, I try to chill, but it's really a stressful day. But I love singing. Madeleine loved to us. I read. A dificuldade de sustentar um assunto, de manter um mesmo assunto, de abrir várias outras questões, pode também estar associada a um discurso mais incerto. Quando eu não tenho muita certeza do que eu estou falando, é comum que eu jogue vários elementos no meio do meu discurso para que nunca fique um discurso em silêncio. Porque quando fica em silêncio é quando o mentiroso mais teme, é o momento que ele acha que pode ser pego, porque se ele ficar muito tempo em silêncio, a outra pessoa pode perceber que ele está mentindo. Outro comportamento presente nos discursos de Júlia Faustina são as informações desconexas da narrativa. Nesse trecho, por exemplo, ela menciona que acha que seus pais não querem fazer o teste de DNA para comprovar que são mesmo pais dela porque eles têm medo, porque a mãe dela não seria pura. I think that they are afraid because my mother is not poor. Mas ela não explica o que seria isso. Aí ela menciona que a família deles é grande e que ela não quer tirar dinheiro de ninguém, mas que acha que a polícia deveria ajudar. We have even big family, so even people. I don't want to take money from people, but maybe police could help or something like that. But
A narrativa dela é bem desconexa e até mesmo um pouco difícil de compreender, o que é um outro ponto muito comum em histórias incertas ou histórias manipuladas, é que os pontos não façam sentido entre si. Quanto mais furo tiver nessa história, nesse roteiro, maiores as chances da história ser forjada ou manipulada. Bom, e agora, nesse momento, eu vou dar a minha opinião pessoal sobre essa situação, fazer uma pequena reflexão aqui. Você pode parar o vídeo agora, se quiser, porque o vídeo, a análise acabou, mas se quiser ouvir minha opinião, fique à vontade, fica até o final, que vai ser um prazer comentar ela com você. De maneira resumida, muitas pessoas comentaram o seguinte sobre essa Júlia. Eu vi vários comentários assim: ah, essa menina é uma aproveitadora, todo mundo sabe que ela tá mentindo, olha que idiota, o que ela tá ganhando com isso? Muitas pessoas comentaram exatamente isso. As pessoas zombando dela, né, dizendo que ela é louca, que dá pra ver que ela tá mentindo, o que ela tá ganhando com isso, não, o que ela tá ganhando se todo mundo só tá xingando ela. Pois muito bem, todo mundo tá lá xingando a menina, né, e a galera acha que ela tá saindo ali prejudicada nessa situação. Tem uma fábula que é chamada A Fábula do Tolo, que basicamente conta a história de um tolo, né, um tolo ali, uma pessoa um pouco tonta das ideias. Dizia que esse tolo, ele ficava na cidade, né, nos bares da cidade, ali na região, uma fábula medieval, e ele não era capaz de distinguir os valores das moedas. Então as pessoas chegavam e davam para ele uma moeda que valia muito, uma moeda que valia, por exemplo, 2 libras. Ele pegava ali as 2 libras e as pessoas perguntavam: você quer trocar essas 2 libras por esses 50 centavos na minha mão? Ah, e ele, eu quero, dando a entender que ele não sabia a diferença de valores das moedas. E o pessoal rachava o bico, dava risada. Sempre era comum alguém virar e falar assim: viu, vamos lá naquela taberna que o tolo vai estar lá, a gente vai zoar ele, vem cá, vem cá. Aí a galera ia, dava um pouco de dinheiro pra ele, dava uma moeda de 2 libras. Aí falava: mas peraí, tolo, você não quer trocar por essa aqui é mais bonita? E era uma moeda de 1 libra, ele ia lá e trocava. E o pessoal dando risada: olha que tolo, tá lá, todo mundo zombando dele, e ele continua assim: olha que bicho tolo. Na verdade, algum tempo depois soube-se que esse tolo, na verdade, sabia o valor de todas as moedas que ele recebia. Só que a grande questão é que por muitos e muitos e muitos anos, ele conseguiu sobreviver comendo tudo apenas com as moedas que as pessoas davam pra ele. Porque ele até recusava aquelas mais altas. Só que quando ele pegava as mais baixas e guardava, ele sempre garantia que as outras pessoas voltassem para dar mais moedas de valores baixos, mas que elas dessem moedas para ele de novo. E aí a pergunta final é: quem é o tolo? Não é? Sempre que você achar que alguém não tá ganhando nada, olhe bem, a pessoa tá ali chorando, dando uma vitimizada, né? Vindo aqui trazendo uma história triste que toca aos olhos, pobre coitada, provavelmente ela tá ganhando alguma coisa com isso. Qualquer discurso super emocionado tem alguém ganhando dinheiro por trás, porque se tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Por aí vai. Beleza, galera? Essa era a reflexão que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram da reflexão, comentem aqui a opinião de vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Tá certo? Vejo vocês por aí. Um abraço e até a próxima.